Nenhum filho é obrigado a preencher as faltas emocionais dos pais. E quais são as consequências de estar neste lugar? Bom, primeiro, para a gente poder entender um pouquinho da dinâmica desse assunto, nós precisamos entender o que é ser uma pessoa emocionalmente saudável, pelo menos dentro de um parâmetro mais equilibrado. É a pessoa que tem contentamento consigo mesma diante dos papéis que ela exerce na vida. Enquanto mulher, enquanto homem, enquanto pai, mãe, sendo filho, primo, amigo, esposa, marido, enfim. Diante desses papéis que a gente executa, é o grau de satisfação e contentamento que a gente tem dentro dessas relações e dentro dessa dinâmica. É o grau de contentamento que a gente tem com a gente mesmo, sabendo identificar os nossos desejos, as nossas necessidades, é ter um bom grau de satisfação consigo mesmo, sem precisar depender do outro para se sentir feliz e realizado. É você se responsabilizar pelas próprias atitudes, se responsabilizar pela sua própria felicidade. Esse é um parâmetro mais ou menos equilibrado de um adulto emocionalmente saudável. Agora, para a gente compreender essa dinâmica de que nenhum filho é obrigado a preencher a falta emocional dos pais, nós temos que entender, dentro do contexto familiar, qual que é o lugar de cada um dentro dessa dinâmica. Né? Os pais precisam ser pais e os filhos precisam estar no lugar de filhos. Dentro do núcleo familiar, podemos pensar que esse grupo é um grupo de troca, né? Nós, enquanto filhos, somos orientados, amados, acolhidos, valorizados. Nós aprendemos sobre limite, sobre como tratar o outro, como nos comportar em situações sociais. O grupo família é um grupo muito rico. A relação pais e filhos é uma relação fundamental para que nós nos tornemos adultos saudáveis, responsáveis. Porém, muitas das vezes, essa relação tem diversos conflitos permeados, não é, dentro dela. E é aí onde eu quero chegar, né? Que é quando os filhos se colocam numa posição de preencher o vazio emocional desses pais. Vamos pensar que esses pais, eles tiveram dentro da sua história conflitos com os seus próprios pais. Vamos supor que esses pais dos pais tiveram ali uma dinâmica relacional muito conflituosa, de rigidez ou de muita liberdade, de falta de afeto, de rejeição, de abandono. Todos esses conflitos emocionais internalizados dentro desses pais podem ser passados para a geração seguinte, que são os filhos, não é? Então, vamos supor que uma mãe tenha tido uma relação com a própria mãe de uma maneira muito distante. É possível que essa mãe crie com o seu filho uma relação de extrema proximidade, não é? Esse filho, não é, com essa relação de proximidade, com toda a dinâmica relacional de cuidados na infância, de cuidados na adolescência, esse filho interpreta que ele é muito importante na vida dessa mãe. E aí ele começa a criar dificuldades em se envolver emocionalmente em relações amorosas, não é? Ou começa a se sabotar na vida profissional, por exemplo, recusando um trabalho em outro país, em outro estado, que possa gerar essa distância ali com a mãe. E ele recusa, ele sabota, que ele interpretou que se afastar da mãe, se ele for para esse trabalho ou se ele se envolver
amorosamente com outra pessoa, ele pode estar traindo essa mãe ou sentindo culpa de ser feliz na profissão ou de ser feliz num relacionamento. Ele não se permite vivenciar uma vida saudável, livre. Por quê? Porque ele tem um vínculo ali de extrema proximidade com essa mãe, né, que passou mensagens para ele a nível, muitas das vezes, inconsciente, de que ele deveria preencher essa falta da distância com a própria mãe. Então é muito importante a gente observar qual que é o nosso lugar dentro da dinâmica familiar, qual que é o nosso papel ali dentro, para que a gente não confunda, não projete no outro as nossas próprias carências, não é? Porque a ideia é que os pais criem os filhos para serem autônomos, para irem para a vida, construírem a própria vida de uma maneira livre, não é? E os pais, por sua vez, consigam também serem felizes dentro da sua própria dinâmica relacional. Deixe aqui nos comentários as dúvidas, o que vocês acharam sobre esse vídeo e sobre esse tema. Eu fico no aguardo para a gente poder fazer mais trocas sobre esse assunto. Tchau, tchau!